Resultado da Tesla aí teve, acho que, um mau desempenho, né? A gente viu as ações caindo fortemente, por sinal. Entender um pouquinho da sua visão, o corte ali nos preços, possibilidade de seguir produzindo, de repente, ali no valor dos carros para manter a participação no mercado, acabou deixando... Será que foi isso que pesou ali para deixar os investidores mais receosos? Como que você acabou analisando, né, na verdade, todo esse resultado de Tesla? Com que eu e o Vandir, que a gente está conversando aqui hoje, o Musk pontuou muito isso na conference call, que foi a primeira no Twitter, ele fez uma live no Twitter, e ele falou, o cenário macroeconômico, quanto mais esse juro sobe, mais caro fica para produzir um carro. Ele falou que eles tiveram problemas porque eles estão subutilizando as novas fábricas, com menos linhas de produção, ele falou também dos custos mais altos de matéria-prima, e ele deu um exemplo clássico, ele falou, olha, toda vez que o ambiente macroeconômico está incerto, isso impacta no processo de compra de um carro. A gente sabe isso, consumo discricionário, e carro acaba sendo discricionário, porque hoje em dia você não precisa mais ter carro, você se vira sem carro. É uma coisa que você fala, cara, eu preciso gastar dinheiro agora, com juros subindo, a economia nessa incerteza toda, isso impacta. Outra coisa que impacta, juros mais altos, ele consegue compensar menos, ter menos receita nos créditos ambientais. Então foi outra coisa que a Tesla deixou de ganhar um bom dinheiro, porque ela faz bastante dinheiro com os créditos de carbono que tem, isso impactou nele. E o Musk vem fazendo o contraponto disso. Toda vez que ele vê um negócio desse, ele corta o preço do carro, ou seja, ele está fazendo uma coisa que é esperada acontecer na cadeia inteira das empresas com esse cenário de juros mais alto, inflação mais alta. Ele vai cortando margem, corta margem, corta margem, corta margem. Esse cenário se estender por muito tempo, você chega num nível que você já não tem mais de onde cortar. Ou você repassa preço, ou você começa a ter prejuízo temporário para suprir esse aumento de insumos, a ineficiência de você não ter uma fábrica inteira produzindo. É o cenário, Paula, que a gente vem falando aqui há muito tempo. Quanto mais tempo tivermos essa inflação alta, e o Van Dijk pontuou muito bem, ela está o dobro e mais um pouco da meta. A gente vai chegar, e eu até queria ver isso com o Van Dijk, depois a gente falar de Tesla, o papo de mudar meta aqui nos Estados Unidos vai ser igual o que está acontecendo no Brasil por motivos diferentes. A partir do momento que a gente vê empresas até como a Tesla saindo de China, pondo fábrica na Europa, trazendo fábrica para os Estados Unidos, trazendo produção para o México, a gente sabe que o custo de produção vai mudar. O chinês, hoje em dia, é uma mão de obra ainda muito barata. No resto do mundo, mesmo na periferia da Ásia, o custo de mão de obra não se equivale ao custo de China. Tendo mão de obra mais cara, custo de produção mais cara, com matéria-prima e tudo mais, diminuindo margem, chega uma hora que você vai ter um ambiente inflacionário natural. Então, essa inflação de 2% aqui nos Estados Unidos como meta, talvez hoje, dado tudo o que aconteceu no Covid, não seja mais uma realidade essa meta. O problema é, o Fed primeiro precisa resolver o que está acontecendo agora, ter mais tempo para entender essa nova formação macroeconômica e geopolítica de produção das cadeias e tudo mais, para falar, olha, de repente a nossa meta não é mais 2, deveria ser 3. Coisa que vai acontecer no mundo inteiro. Só que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, por enquanto, esse assunto está guardado, mas eu não tenho dúvidas, e grandes economistas como Larry Summers já levantou essa bola, que isso vai ser pauta do final do ano para o começo do ano que vem. Será que a meta de inflação de 2% é uma realidade mesmo? Van Dijk. Bom, Fábio, excelente pergunta e excelente afirmação. Primeiramente, Tesla. A Tesla está passando por esse processo com um grande impacto das taxas de juros que movimenta a cabeça do consumidor, porque carro passou a ser algo discricionário. Algo que a gente não sabia e que a gente descobriu, mesmo em carros modernos e elétricos como a Tesla, é que o mundo está passando por um processo de mudança de preferências, que é uma coisa típica que a gente ensina no primeiro ano de economia nas universidades. O que significa isso? Que a curva de demanda, ela mudou, ela veio para baixo, porque a geração Z e parte dos mileniais
não querem carro mais. Então a quantidade total produzida, que a gente imaginava ali um mundo, que o mundo seria um mundo perfeito, onde a gente trocaria carros a combustão por carros modernos e super sexy como os Teslas, 100% elétricos, isso está acontecendo, foi o primeiro passo da disrupção, mas a disrupção seguinte, que nós não esperávamos, é que a preferência de jovens, principalmente jovens, mileniais e da geração Z, é que eles não querem ter carro, não é que eles querem carro elétrico, eles não veem necessidade do carro. Isso vai ter que ser computado com essa oferta excessiva de preço de carros que acaba fazendo com que as margens sejam apertadas. Mas mesmo frente a essa realidade, hoje a gente ainda tem o preço do veículo novo nos Estados Unidos com uma inflação de 6%, quer dizer, a gente sabe que existe demanda principalmente para algumas classes de veículos. E nos Estados Unidos eu suspeito que sejam os veículos 4x4, os trucks, as pickups, que são os veículos mais vendidos. Os Estados Unidos estão puxando a inflação para cima. Não é o sedã do sujeito que leva o filho para a escola ou vai trabalhar de manhã cedo. Já com relação à meta de inflação é algo que está aberto para negociação no mundo inteiro, em função de mudanças principalmente geopolíticas, como você apontou. Se a gente tem uma reviravolta no mundo e a gente não vai escolher mais, por racionalidade econômica, o produtor de menor custo, isso gera uma perda de eficiência. Quando a gente tem uma perda de eficiência, isso impacta em toda a cadeia de valor, inclusive no preço dos ativos, que faz com que a inflação seja anotada a níveis superiores que a gente estava acostumado ou gostaria que fosse, que é o caso da meta de inflação. Portanto, é possível, e existem vários artigos hoje publicados, acadêmicos e não acadêmicos, que falam se chegamos na época de conviver com inflações, com taxa de inflação mais alta. Então, eu acho que essa é um debate muito válido, que a gente tem que tomar cuidado para que ele não vire um alvo móvel, né? Que toda vez que tem um aperto na meta de inflação, aí a gente descamba a credibilidade, que é uma das funções dessa meta, mas é algo que está na mesa e a gente tem que discutir esse item.